Rodrigo Barros, eu sou engenheiro civil, pós-graduado em geotecnia pela Universidade Politécnica da Catalunha, pós-graduado em gestão de projetos em BIM pela Universidade de Barcelona. Essa aqui é a minha empresa, a DOT Engenharia, nós somos especialistas em EPS e esse é o canal EPS na Prática. Sejam todos bem-vindos. O objetivo do nosso canal é compartilhar o conhecimento que a gente vem adquirindo durante esses anos dentro das obras de EPS, com o intuito principal, elevar o nível de construção de EPS no Brasil. Então a gente vai abordar aqui várias curiosidades, os desafios, a gente vai abordar o panorama do mercado de EPS no Brasil e, sendo repetitivo, mas sempre pautado no objetivo da gente elevar ao máximo a qualidade das nossas obras, trabalhar com segurança e aproveitar todos os benefícios que esse sistema novo traz para nós. E esse canal ele foi criado para você, engenheiro, arquiteto, estudante, para você que já tem sua empresa igual eu tinha, eu trabalhava com reformas de alto padrão e trabalhava com construção convencional somente. E assim, a demanda de pergunta de cliente que foi aparecendo, você trabalha com EPS, você já viu casa de isopor? E eu, sem conhecimento no primeiro momento, falava que não, que era ruim, uma série de coisas. Até que eu realmente não tinha mais como negar essa chegada no mercado. Então eu acabei entrando, me especializei e migrei completamente. Então eu foquei a minha empresa completamente hoje a construção em sistemas de EPS. Então esse canal é para você que é engenheiro, arquiteto, que trabalha numa construtora ou trabalha em um escritório e que também está sentindo aquilo que eu senti anos atrás, muita gente perguntando e você quer se atualizar ou quer preencher um pouco melhor o seu currículo, quer buscar um conhecimento, porque isso vai uma hora ou outra chegar para você no mercado. Para você estudante, está chegando agora, vai se formar daqui um ano ou está se formando agora, então você vai chegar no mercado e inevitavelmente vai chegar isso para você. Então esse canal é para vocês, de novo com o intuito de compartilhar aquilo que eu venho adquirindo de conhecimento dentro das obras, com todos os desafios e, claro, daí para cá também, E com certeza vão aparecer também construtores que já trabalham com o sistema, que vão trazer informações, vão agregar conteúdo com a gente e vai ser absorvido e a gente vai repassar, vamos discutir, porque o intuito realmente é a troca aqui de informação. Então agora, presta bastante atenção nesse vídeo que a gente vai rodar agora e depois eu explico um pouco melhor. O que eu quero mostrar aqui é primeiro a interação do concreto armado com o EPS, mas mostrar os vãos, Então tem muita gente que, eu quero construir com EPS, mas são vãos grandes. Então, esse vão aqui de baixo, claro que a gente teve que quebrar ele com um pilar para não utilizar proteção, mas a gente tem 6 metros de um lado, 6 metros do outro, daria um vão de 12. Agora, o ambiente de área social lá dentro, reparem que não tem pilar nenhum, é um vão direto até lá no final. Ou seja, são 20 metros de vão sem um pilar cruzando. E na parte superior, a mesma coisa. Ali a suíte, olha só o vão, tem ali praticamente 7 metros, aberto, e lá dentro não tem pilar nenhum. Então, para quem quer construir aí em EPS, é um sobrado e quer vão livre, é só entrar em contato. Bom, esse é um vídeo de uma das nossas obras, um desafio muito legal que chegou para nós, sobrado. É uma casa que na parte longitudinal a gente tem um vão aberto de 20 metros, a gente tem 2 vãos de frente de 6, a gente tem interação de EPS com concreto armado e novamente sobrado. Então eu acho que utilizando essa obra fica fácil e eu tenho todos os componentes necessários para responder acho que a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta, e que a maioria de vocês clicaram no vídeo para entender um pouco mais. Que é, afinal, o que eu preciso saber para construir a minha primeira obra em EPS? Então, eu vou partir aqui do conceito estrutural, lógico. Então, aqui a gente trabalha com o conceito de monoliticidade, conceito monolítico. Eu costumo fazer uma analogia com um sistema monobloco dos automóveis. Vamos pegar um Gol quadrado, por exemplo. Então, se a gente olhar para ele, a gente faz uma interpretação e traz isso para a construção civil. Então, é um sistema, não deixa de ser de monoliticidade.
Mas agora na nossa realidade, trazendo de fato para a construção. Eu vou fazer aqui uma comparação, né, de um projetinho bem simples, mas para a gente forçar aí o pensamento de como conceber uma estrutura em EPS, beleza? Então vamos lá. Aqui uma plantinha bem simples, só para a gente começar a pensar, ok? E pronto. Dimensões, vamos por 6 metros. Vamos considerar que ela tem 3. Ok? Então, beleza. Vou lançar agora os pilares para essa construção num projeto de concreto armado, beleza? Lembrando, só estou simplificando só para a gente poder começar a abrir a cabeça, beleza? Vou lançar aqui P1, P2, P3, P4, P5, beleza? Ah, lanço no meio, vou de 6 metros, aí ficaria a critério, não vamos entrar nisso agora, beleza? Então assim, esse é o lançamento. Por que eu estou fazendo isso? Né? E aqui também, se lança ou não lança, cada um, é só um exemplo. Aqui a gente vai responder por que não se utiliza pilar e vigas em EPS. Ah, vocês viram lá no meu case, né, no meu vídeo. Tudo bem, ali é uma coisa excepcional, né? Ali a gente tem que tratar num vídeo só sobre interação de concreto armado com EPS. Mas isso já dá para a gente ter uma boa ideia. Então, vamos lá. A gente tem aqui os pilares, certo? Então, ó, vamos pensar, vou trabalhar aqui com o P3, né? Vamos colocar aqui. P3. Eu tenho uma carga. De novo, de forma simplificada para a gente ir rápido e bem didático. Pensando que a gente vai ter um esforço aqui, beleza? A gente tem essa informação, a gente tem que combater essa carga, ok? Como que a gente vai combater? Armação, ok? No sistema, quando a gente trabalha com o pensamento de monoliticidade, que é um pensamento que a gente precisa saber para conceber uma estrutura em EPS, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma outra parede. Imagina, se eu tenho um pé direito de 3 metros e aqui, ó, eu tenho um comprimento de 3 metros, para combater essa carga aqui eu tenho uma parede inteira de malha, pensa. Ou seja, aí para quem está acostumado a projetar já começa a entender, falando, opa, tem um negócio aí diferente, uma coisa muito legal. Imagina, aquela casa, ela tem um balanço de 2 metros lá em cima, é uma suíte, e tem um ofurô bem em cima do balanço. O balanço lá em cima, eu fiz uma concepção, lá eu não tenho viga de concreto armado em uma das paredes. Por quê? Na verdade, a parede ela se tornou uma viga de 3 metros de altura, de malha. Então olha só, olha onde dá pra gente ir na hora de conceber uma estrutura trabalhando com EPS, beleza? Então, para você conceber, é isso aqui, sistema monolítico com travamento perpendicular com as próprias paredes. Aqui, concepção de lançamento de estrutura e por que não há necessidade de utilizar pilar. Com relação à viga, olha só, vamos começar daqui, né? Então, aqui eu teria o apoio direto no elemento horizontal, que é uma viga. Vamos colocar aqui em planta, né, lá, ó. A viga, e apoio minha laje aqui e a carga distribuída para os pilares. No EPS, olha lá, a parede, ok? E só para a gente ter uma ideia do 00, eu venho com a laje aqui, ó, com as bigotinhas, olha só. Apoio direto no EPS, certo? Porque as empresas que trabalham de forma séria, que tem laudo, tá, de rompimento, eu sempre friso isso porque a gente precisa trabalhar com empresas que têm laudo. Não há necessidade de um elemento horizontal para depois distribuir num vertical por conta disso, porque essa carga ela vai dissipar de forma uniforme para a fundação, porque ela é uma malha, ok? Então é isso daí. Essa daqui é a concepção estrutural, beleza? Agora a gente vai entrar no conceito das placas, certo? Então, a composição de uma placa, né? Então, quando fala assim, mas parede de isopor, né? Beleza, tem isopor lá, mas olha só, essa aqui, ó, essa parte central, então a gente tem as 2 camadas armadas,
E o centro aqui é o isopor. Então a função dele é somente de vedação. Então, quando alguém fala assim, ah, mas uma casa de isopor não fica de pé. Sim, fica de pé porque se fosse apoiar direto no isopor, se fosse um isopor com uma dimensão muito grande, ele ia ficar até de pé, sim, porque ele aguenta muita a compressão, ele resiste muito. Mas não é. Então, imagina que a gente chega aqui com um elemento de apoio de laje, vou colocar aqui pequenininho, dá pra gente entender, beleza? Olha lá. Eu chego com o apoio nessa malha e nessa malha, nessa camada e nessa camada. E aqui a gente também vai pensar no sistema de monoliticidade, olha só. Por quê? Se eu trabalhasse com 2,5 centímetros e apoiasse isso aqui, talvez na carga axial até resistiria, certo? Mas a gente teria um índice de esbeltez lá em cima, ok? E ela não resistir, não vai passar. Agora, quando a gente trabalha com um sistema de monoliticidade, a gente tem malha de um lado, malha do outro e a gente tem ligações entre elas, olha só. Quando vocês olharem na internet, vão ver várias fotos ou vídeos, então existe essa ligação. Então quando ela começa a trabalhar aqui, ó, ela não vai trabalhar sozinha, ela vai trabalhar em conjunto e a gente já trabalha aqui com 15 centímetros, ok? Então aqui a gente já atende a norma de concreto armado com relação ao dimensionamento de estruturas de elemento vertical. Ou seja, composição de uma placa de EPS. O EPS em si, geralmente com 10 centímetros, mas isso pode variar, tá? De fabricante para fabricante. A gente vai ter uma malha de aço e um recobrimento partindo de 2,5 centímetros, beleza? Isso pode variar? Pode chegar a 3, 4, então vai depender da execução, vai depender de uma série de coisas. Mas no geral fica entre 2,5 e 3. Então a gente tem malha e projeção de argamassa de um lado, EPS, malha e projeção de argamassa do outro lado. Essa é a composição de uma placa de EPS, beleza, pessoal? Então a gente consegue fechar o raciocínio aí de como conceber uma estrutura, por que não precisa de pilar e viga e como é a concepção de uma placa, como que é a composição de uma placa de EPS. Então, no geral, assim, aí a malha vai variar, tá? Se a gente for analisar lá a placa original, né, da Europa, eles trabalham com aço estrutural galvanizado. No Brasil, não é sempre que você vai encontrar isso, tá? Então aqui a gente pode trabalhar também com aço galvanizado, mas também pode trabalhar com aço CA60, beleza? Tem muita gente por aí que fala que não pode, mas pode sim, tá? Eu trabalho com sistemas com aço CA50, CA60 e vai muito bem. A gente tem laudos, né? Tanto de axial quanto momento, então também vai bem, tá? Tem aditivos, tem uma série de coisas, a gente vai tratar isso com mais detalhes depois. Mas tá aí, dá pra gente entender a concepção de uma estrutura de EPS. E eu queria falar agora a respeito do ponto de vista, que eu acho que não é menos importante, e talvez nesse momento até mais importante do que isso aqui, que é a parte mais técnica. O ponto de vista com relação ao EPS do dono de uma empresa, né? Então, vou usar eu como exemplo, né? Então eu trabalhava com reformas. Eu particularmente sempre gostei de fazer reformas, claro, por conta da questão da margem de lucro, reformas de alto padrão, reformas corporativas, que você tem ali 3 meses e meio, 4, você tem uma alta margem de lucro e uma obra rápida, de tiro rápido, que a gente costuma falar, né? E eu sempre fiz também convencional. A convencional, para entregar na chave, 10, 11 meses, 9 meses, às vezes, mas se for de alto padrão vai ser por aí, né? Então você despende de muito tempo, muita energia aplicada já com um lucro bem inferior, né? Se você for dividir pelos 10 meses. E foi quando eu conheci o EPS. Então no EPS eu vi a oportunidade de quê? De migrar da convencional, então manter o mesmo prazo que eu trabalhava. Isso a gente está falando da fase da etapa cinza, tá? 3 meses mais ou menos, para entregar uma casa de alto padrão. Então, 5 meses e meio, 6 para entregar lá na chave, ou seja, 50% do tempo que você levaria para fazer uma convencional. Mas então eu vi essa oportunidade, foi o ponto de vista, a questão da virada. Eu falei, poxa,
eu vou lá, faço, continuo fazendo minhas reformas, termino em 3, 4 meses e começo a oferecer para o meu cliente também essa opção de quando ele for construir, porque eu vou ter minhas obras sempre no mesmo tempo. Só que o que aconteceu? Comecei a fazer as obras e comecei a notar uma coisa, eu acabava ganhando mais do EPS. Por quê? Uma reforma que eu estava ali com 10 caras, né, contando várias frentes, no EPS eu entro com 3. Com 3 caras, com 3 profissionais, eu monto uma casa de alto padrão, beleza? As placas. Com 3 meses eu libero essa equipe para ir para uma segunda obra. Olha só, 3 pessoas. Se eu trabalhar com 3 obras, olha só, 9 pessoas montando, certo? Só a parte de montagem, tá? Será que eu consigo? Se eu pegar essa mesma equipe, é praticamente a equipe completa para fazer uma convencional, só que eu estou ganhando 3 vezes. E a margem de lucro é a margem de lucro de uma reforma. Tá? Então, eu acho que o ponto de vista é fundamental até para aquela resposta, o que eu preciso saber, né, para construir a primeira obra, por isso que eu acho que é importantíssimo. Você precisa saber do lucro também, né? Não é só a parte técnica. Pô, quanto que eu vou ganhar com isso? Que é o que interessa para uma empresa também, né? É isso. Então você tem uma oportunidade de alavancar o seu faturamento, né, de forma exponencial, beleza? Então, do ponto de vista do funcionário. Então, quando eu migrei a minha empresa, hoje ela é especializada somente em EPS, a gente ainda faz algumas obras convencionais, tem obras no nosso Instagram rolando, que para alguns clientes, né, mais próximos, né? Mas ela é especialista somente em EPS, né? Então, quando eu migrei de fato, né, para o EPS, então se um funcionário meu chegasse e falasse assim, não, eu já tenho um pouco de conhecimento, já vi algumas coisas a respeito, com certeza ia ser um diferencial enorme, né? Eu ia falar, poxa, esse cara aqui já vai estar compondo a minha equipe, eu já ia olhar com ele o quê? Se eu for precisar de alguém para coordenar uma equipe nova, de um novo ramo, eu vou colocar ele, porque ele já entende um pouco, né? E até assim, eu sou funcionário, mas pô, tô de saco cheio, eu quero montar minha empresa, eu quero sair, eu quero novos ares. Também é uma oportunidade muito boa, porque é um nicho, tá? O mercado está extremamente aquecido, beleza? E com relação ao estudante, né? Estudante está chegando agora no mercado de trabalho, às vezes dentro da universidade não vai ter muita informação, às vezes tem algum professor ou outro que vai ser cético, igual eu era, extremamente cético com relação a esse sistema construtivo, claro, até eu conheci ele um pouco melhor, e agora vocês já conhecem um pouco de EPS, né? Eu já expliquei bastante coisa, então aqui vocês já saem desse vídeo com outra visão, tenho certeza disso, né? Então, para você que é estudante, está chegando aí a oportunidade agora, do meu ponto de vista, né? De você entrar no mercado que está aquecido, né? E que você já vai chegar com um diferencial, porque hoje praticamente não tem engenheiros especializados nesse sistema. Bom, então sejam todos bem-vindos ao mundo do EPS. Eu espero que vocês tenham gostado, que possa ter somado aí para vocês um conteúdo para quem conhecia, que tenha vindo para agregar, para quem não conhecia, que tenha despertado o interesse de vocês, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal EPS na Prática. Igual eu disse, o intuito aqui é a gente trocar experiências, informações, para no fim das contas a gente conseguir um mercado sempre mais competitivo, margem de lucro maior possível, que é o nosso intuito, tá? Então, trabalhar com segurança, trazer inovação, trazer coisa nova para os nossos clientes, porque a engenharia civil, ela precisa evoluir, e eu acho que esse é um canal importantíssimo, sabe? O canal que eu estou dizendo, o EPS, eu acho que é uma forma de a gente conseguir finalmente começar a dar passos um pouco mais largos na evolução estrutural. E para aqueles que já estão se preparando aí para essa grande mudança, do nosso mercado que está a todo vapor, no próximo vídeo a gente vai fazer uma análise do mercado de EPS no Brasil, né? Trazendo uma análise aí de quem está dentro do mercado, quem está desbravando, e apresentar grandes oportunidades para nós. Então, para você que quer fazer diferença, quer mudar a realidade do mercado ou a sua própria realidade, seja bem-vindo ao grupo do EPS.